A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 108 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 18 de 1 Reis até o capítulo de número 20, amém? Se você não conseguiu fazer a sua leitura hoje ainda, separe um tempo, faça ela, se dedique a ela, né? Para que Deus possa estar falando com você nesse dia, amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 19 e o verso de número 18 de 1 Reis. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, no capítulo 19 e no verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Bom, nós tínhamos visto aí, né, ontem que Israel teve uma sequência de reis completamente perversos, maus, né, que não temiam a Deus, que não amavam a Deus e nem eram fiéis a Ele. Diferente do reino do sul, que é o reino de Judá, que vai passar a ter um rei chamado Asa, né, que vai defender aí a causa do Senhor. Israel, por sua vez, vai ter um rei chamado Acabe, e Acabe, ele é pior do que todos os outros reis que haviam se levantado, né? E nós vimos que existe um certo conflito entre Acabe e um dos profetas que Deus levanta naquele dia, que é o profeta Elias. E Elias vai lá e prediz que não vai chover, né? E vimos como o Senhor cuidou de Elias no ribeiro, na casa da viúva, lá em Sarepta, né? E agora, Elias, ele vai se apresentar novamente a Acabe, né? E ele vai dizer a Acabe para convocar aí todos os profetas de Baal e todos os profetas, né, de Aserá. E a Bíblia vai dizer para nós que eles se reunindo, né, no Monte Carmelo, eles vão fazer então uma prova para ver quem é Deus e quem não é Deus. E a prova era: os dois grupos, na verdade Elias estava sozinho, né? Mas os profetas de Baal e Aserá iriam oferecer o seu animal, o seu sacrifício, e iriam orar aos deuses deles. Se Baal e Aserá respondesse com fogo, eles seriam Deus. Mas se o Senhor respondesse com fogo por meio de Elias, o Senhor seria Deus. Né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que os profetas de Baal, eles vão orar, clamar, se retalhar, se mutilar durante meio dia e não vai haver uma resposta sequer. Então Elias assume o seu posto, organiza o altar, ele molha o altar e ele clama ao Senhor. E o Senhor responde com fogo, né? É interessante que antes do desafio, Elias ele fala para o povo: até quando vocês ficarão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva Baal. Se Baal é Deus, se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se Baal é Deus, sirva Baal. Isso mostra que Deus, ele não quer divisão. E nós já falamos sobre isso no passado, nos primeiros estudos, né? Deus não aceita dividir a adoração, Deus não aceita dividir os seus amores, né? Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama Deus, ou você ama os ídolos, né? Não tem como dividir o amor, certo? Então Deus responde com fogo. E a oração de Elias é justamente essa: Senhor, responde-me com fogo,
para que eles saibam que tudo que eu fiz aqui é conforme a tua palavra. Assim como tinha acontecido lá na casa da viúva, né? Tudo conforme a palavra do Senhor. E então, tendo Deus respondido com fogo, todo o povo se cai de joelho e reconhece que o Senhor é Deus. Elias, naquele dia, mata os 400 profetas de Baal e os profetas de Aserá. São quase 1000 profetas mortos no mesmo dia. Acabe fica revoltado com a atitude de Elias, e Elias ainda diz mais. Ele diz para o seu mancebo olhar para o céu do lado do mar, porque Deus agora, depois de 7 anos sem chuva, Deus agora vai mandar chuva. E manda Acabe correr, porque a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Acabe chega para Jezabel no capítulo 18 e conta tudo para Jezabel. Jezabel já manda avisar Elias, dizendo que ela vai fazer com Elias o mesmo que Elias fez com todos os seus profetas. Acontece, amados, que agora o homem que orou para Deus não mandar chuva, o homem que foi sustentado por corvos, o homem que foi sustentado por uma viúva, o homem que orou e Deus mandou fogo do céu, um homem que matou 900 profetas no mesmo dia, um homem que ora e Deus manda chuva, e um homem que corre mais rápido do que os carros de Acabe, agora vai ficar com medo de uma mulher. Isso acontece com todos nós, né? Elias vai entrar no que nós chamaríamos hoje de uma depressão. Elias foge para o deserto, abandona o seu servo e ele pede a morte para Deus. Então o anjo do Senhor lhe incomoda algumas vezes, acordando ele e dizendo para ele: Elias, levanta, come, bebe, alonga a tua caminhada. E aparentemente Elias, por causa do desânimo, do abatimento, ele come e volta a dormir. Exatamente como as pessoas fazem hoje quando se encontram numa crise de ansiedade, de depressão, né? Até que ele se levanta, caminha 40 dias, com apenas aquela comida que ele comeu, e ele entra numa caverna. Ali o Senhor novamente volta a incomodar Elias e chamar Elias. E então Deus passa no meio de um vento, no meio de um fogo, no meio do terremoto, ou seja, há manifestações desses 3 sinais. E Deus não se encontra ali. Mas de repente veio um som suave, né? Uma brisa mansa, e Elias entende que o Senhor está ali. Isso mostra que nem sempre Deus vai falar com a gente no meio de barulhos, de estrondos, no meio de grandes agitações. Às vezes Deus deseja falar com a gente no silêncio, né? E a mensagem de Deus para Elias é bem simples. Olha, Elias, se você não quer mais trabalhar para mim, então faça um último serviço. Você vai até Damasco, e lá em Damasco você vai encontrar um homem chamado Azael. Ele será o novo rei da Síria, unja ele. Depois você vai ungir Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E por último, você vai ungir Eliseu, né, filho de Safate, como profeta no seu lugar. Irmãos, Deus, ele precisa de homens que estejam com coragem, homens que se dediquem à sua obra. E Deus viu que isso pesou sobre Elias, né? Então, quando Deus lança todas as palavras, ele vai tratar do texto que nós lemos hoje. Ele vai dizer para Elias: Elias, não fique dizendo que você é o único. Irmão, nós temos muito esse costume de achar que somos o único que estamos passando por necessidades físicas, somos os únicos que estamos passando por necessidades financeiras, achamos que somos o único que passamos por problemas psicológicos, somos os únicos que somos perseguidos, somos os únicos que somos provados. E essa mensagem vem dizer para nós que não, nós não somos os únicos. Ainda existem muitos outros que passam pelos mesmos problemas que nós. E talvez alguns que passam por problemas maiores do que nós. Por isso nós não devemos ficar reclamando, murmurando
questionando a tudo e a todos. Olha o que Deus disse para Elias. Também, né, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e boca que não beijou. Porque Elias ficava dizendo todas as vezes que Deus o procurava: só eu sobrei, Senhor. Só eu fiquei como profeta. Só eu não adorei Baal, né? E Deus vai dizer: não, você está enganado. Ainda existem mais 7.000 pessoas fiéis. Ainda existem mais 7.000 pessoas sofrendo, Elias. Ainda existem mais 7.000 pessoas sendo perseguidas. Então, amado, que nessa manhã essa palavra fique no teu coração. Você não é o único passando por provas. Ainda tem muitos outros. Então levante a sua cabeça, fortaleça o teu coração, põe a tua fé em Deus e continua a tua caminhada, porque Deus ainda tem conservado você e mais outras pessoas para a glória do seu nome. Amém? Para encerrar aqui a nossa leitura de hoje, no capítulo 20, nós vamos ver que Ben-Hadad, rei da Síria, né, vai se reunir com mais 32 reis e vai se levantar aí contra Israel, contra Acabe. E mesmo Acabe sendo infiel, Deus vai mostrar cuidado para com ele, enviando-lhe um profeta e falando para ele como ele deveria lutar. Então Acabe se prepara, sobe aos montes e vence o rei da Síria nos montes. Então, o que se sai na câmara de reunião na Síria é que o Deus de Israel era um Deus dos montes. Então eles preparam uma guerra nos vales. E o que vai acontecer? Deus vai conceder vitória para Acabe mais uma vez. Isso mostra que o nosso Deus não é Deus do monte e nem dos vales. O nosso Deus é um Deus de todas as coisas e de todos os lugares. Aonde a guerra for travada, ali o Senhor dá vitória. Amém? Bom, o capítulo 20 vai terminar com uma advertência a Acabe, porque Acabe deveria ter matado Ben-Hadad, mas, muito pelo contrário, ele mata o seu exército e faz aliança com ele. Existe um problema quando nós fazemos aliança com o inimigo, porque se Deus deu a ordem do inimigo ser derrotado, ele tem que ser derrotado. E Acabe, ele comete o mesmo pecado de Saul, de desobedecer a palavra de Deus. Mas o que se esperar de um homem que adora Baal, Aserá e outros deuses, né? Então o profeta diz a ele: já que você manteve vivo o teu inimigo a quem Deus pediu para que você matasse, fique tranquilo, porque no campo de batalha você, Acabe, morrerá no seu lugar. Então, amados, é melhor obedecer a palavra de Deus do que ter que pagar o preço pela desobediência. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso dia e a nossa manhã. Senhor, talvez nós fomos grandiosamente usados nas suas mãos. Talvez os teus filhos que estão me ouvindo já trabalharam muito para o teu reino, mas por algumas questões, por alguns problemas, algumas dificuldades, assim como Elias, talvez nós entremos em problemas, em tempos de desânimo, tempos de abatimento. E muitas das vezes, quando esse tempo chega, nós não queremos mais trabalhar para a tua obra, não queremos mais fazer a tua vontade, não queremos mais cuidar da nossa casa, da nossa família. E nós oramos hoje, Senhor, para que estas ansiedades, essas depressões, esses medos que têm dominado o nosso coração, não domine mais. Assim como o Senhor cuidou de Elias no deserto, que ele mesmo procurou, cuida de nós, Senhor. Ainda que nós estejamos fugindo de Ti, ainda que nós estejamos procurando os desertos, cuida de nós, guarda o nosso coração e a nossa mente. E nos ajuda, Senhor, a não sermos como Acabe, um homem perverso, desobediente e que ainda faz alianças com o inimigo, com o adversário. Pelo contrário, que ao invés de fazer alianças com o inimigo, que nós venhamos obedecer a Tua voz. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse trabalho com mais alguém, para que alguém também seja abençoado, né? E se você ainda não estiver inscrito, se inscreva aí no canal. Assim, todas as manhãs
nós estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. E tem um trabalho novo aí no canal, tem um louvor da nossa própria igreja, da nossa própria comunidade, amém? Se você gosta, vai lá, ouve, curte também, e que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus, tenha uma ótima quarta-feira e que Ele te abençoe.